Marcela, boa noite, Marcela. Boa noite, Silvana. Tudo bem? Como é que você está, querida? Melhor agora, falando com você, né? Muito tempo que a gente não Obrigado. conversa. E a Sofia, como é que está a Sofia? Ah, tá bem. Hoje ela tomou umas 3 vacinas, está um pouquinho enjoadinha, mas fora isso, tá ótimo. Ah, hoje é dia das vacinas, né? Aí É, ela fica meio enjoadinha, toda criança fica assim mesmo, é normal. Quantos meses ela tem? vai fazer 7. 7? Ah, que legal. O áudio tá bom aí, Silvana? O áudio tá ótimo, a iluminação tá boa. Ah, que bom. Marcela, você sabe o que que você está fazendo aqui hoje, Marcela, nessa entrevista, nessa série de entrevistas? Eu espero estar contribuindo aí para a melhoria da qualidade de vida do pessoal que estiver assistindo, né? Exatamente. Não só quem vai estar aqui ao vivo, mas para as pessoas que vão assistir depois, né? O que a gente tem feito é uma série, né, com entrevistas com pessoas que já conhecem a reflexologia, e o principal objetivo é mostrar como a reflexologia ela pode ter um poder muito grande no sentido de melhorar a qualidade de vida das pessoas, trazer saúde para si, para a família. E tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente tem procurado motivar as pessoas a fazer, participar desse movimento, na verdade, né? É um movimento onde nós queremos disponibilizar o máximo que nós pudermos para que as pessoas possam conhecer a reflexologia e começar a fazer uso da reflexologia na sua vida, na sua família, né? Primeiro porque ela pode ser utilizada na própria família para substituir as famosas farmacinhas que a gente tem em casa, né? E um outro detalhe é que ela pode ser auto-aplicável. E então, seja para você fazer uso, né, em si mesmo, seja para poder usar na sua família, você vai ter benefícios de todo jeito. Você vai ter benefícios com a reflexologia. Só que quando se fala em reflexologia aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas ainda, quando escutam a palavra reflexologia, associa muito isso com massagem, né? Principalmente com massagem nos pés. Existem vários fatores que contribuem para isso. Então, o que nós estamos fazendo é buscando desmistificar um pouco essa terminologia de reflexologia, né? Por isso que a gente tem usado especificamente o termo reflexologia clínica, para chamar a atenção das pessoas para que elas entendam que nós estamos falando de saúde, nós estamos falando de uma técnica para tratamento de saúde, para melhora da qualidade de vida, e no caso de profissionais, para que eles possam tratar mesmo doenças, mesmo que sejam doenças crônicas, eles podem conseguir fazer isso com a reflexologia clínica. Então a ideia é mostrar para as pessoas que não é só uma massagem nos pés. Então nós temos convidado uma série de pessoas que passou por nós, né? Faz parte da nossa história. São pessoas que nós conhecemos no decorrer aí desses mais de uma década, atendendo as pessoas, e notoriamente pessoas que tiveram impactos muito grandes com a reflexologia na qualidade de vida, e algumas delas mudaram totalmente a vida em função disso. O Renato ontem, por exemplo, a vida dele mudou totalmente, né? 15 anos de casado, a esposa não engravidava, ela fez a reflexologia depois de 4 meses, veio lá um pequenino para ele, né? O Enzo. E o Enzo hoje está com 5 anos. Então, um filho na vida de um casal é toda uma mudança de vida, de estrutura, de rumo da história, né? E eles tiveram essa possibilidade com a reflexologia. Ele, na época, tomando mais de 12 tipos de medicação e hoje ele não toma nenhum. Então, a qualidade de vida que a pessoa tem nesse sentido é fundamental, né? Ela muda muito. E essas lives têm ficado aí gravadas justamente para as pessoas assistirem. Quem assiste, compartilha com outros que ele sabe que pode ser útil para as pessoas, para que elas possam conhecer e ver que é uma coisa real, né? Parece milagre, mas não é milagre. É só uma Verdade. técnica de tratamento de saúde. Agora, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da sua história. Você faz o que hoje, Marcela, aí em Brasília?
Hoje eu trabalho como engenheira de segurança no hospital de reabilitação. Hum. E o Pedro na área de advocacia, é isso? Isso. Legal. E você conheceu a reflexologia, tem muitos anos que isso aconteceu, porque eu me lembro disso, eu acho que tem o quê? Uns 7 anos? Tem quase 10 anos. Eu acho que foi em Quase 10 anos. 2011. É, passa muito rápido, hein, Marcela? Demais. Conta pra gente, Marcela, como é que você chegou, como é que você soube da reflexologia, lá no começo? Como é que foi isso? Como é que você ficou sabendo da É, reflexologia? nessa época eu trabalhava na Petrobras, uma colega de trabalho que me falou da reflexologia. E eu estava num momento que eu estava com muitas dores, dores de cabeça, dor no corpo, dor de estômago. Eu vivia com remédio na bolsa, então todos os dias era uma doença nova. E eu acho que eu estava aquela pessoa chata que só fala de doença, né? Aí, hoje eu tô com dor de cabeça. Aí outro dia chegava no trabalho, hoje eu tô com dor de estômago. E aí essa colega me falou, Marcela, você tem que conhecer a reflexologia. Porque você toma muito remédio, isso não é normal, não. Aí eu perguntei o que era, não entendi muito bem, pesquisei e achei que era justamente o que você falou, né? Massagem nos pés. Totalmente diferente do que realmente é. E aí eu marquei uma sessão com você e na primeira eu já tive um resultado excepcional. Eu saí de lá assim maravilhada. Eu falei, não, é milagre, né? Não pode ser. Porque eu cheguei lá morrendo de dor de cabeça e saí de lá sem sentir nada. E Uhum. aí eu continuei, né? E cada dia eu chegava com uma dor diferente. Você já sabia, você já perguntava o que você está sentindo hoje. E É, eu lembro aí, disso. pois é. E em pouco tempo, em questão de poucos meses, eu já não sentia dor nenhuma. Não, Uhum. não comprava mais remédios. Quando você, quando a sua colega disse para você o nome reflexologia, você chegou lá no consultório com uma percepção de que era uma massagem, você achou que você ia relaxar, não foi? Foi. Você achou que ia relaxar. Naquele tempo eu ainda não sabia o que eu sei hoje, porque depois disso, né, a gente continua estudando e continua evoluindo. Mas lá naquele momento, depois que você saiu da primeira sessão, a mudança que você teve, você continuou o tratamento. Eu me lembro naquela época de que você tinha feito parece que um procedimento, alguma coisa, e até muitas pessoas às vezes pensam muito nisso. Uma pessoa que tem trombos e tal, tal, ele pode fazer reflexologia? Você lembra que você teve uma situação assim? Sim, eu tive uma trombose, tinha poucos meses, e eu Uhum. fiquei com medo por isso também, né? Não sabia se ia prejudicar, mas muito pelo contrário, ajudou muito. Porque às vezes as pessoas quando pensam, por exemplo, pessoas que têm trombose, eles têm que ter muito cuidado com o processo de massagem, né, para não estimular a movimentação de trombos. A pessoa pode ter um AVC, tem uma série de restrições que a pessoa não pode ter quando ele tem trombose, né? E na época, a Marcela apresentou essa preocupação, porque ela tinha essa condição, né? E ela estava até tomando uma medicação para isso, para evitar. Eu falei, olha, fica tranquila, porque a reflexologia ela vai estimular sempre aquilo que é produtivo para o seu corpo, né? E muito pelo contrário, né? Ela se recuperou do processo muito mais rapidamente do que normalmente ela se recuperaria de uma outra forma, com o uso de medicações e tudo mais, né? Agora, o que é que mudou na sua vida, Marcela, depois que você passou pelo processo da reflexologia, que você se livrou daquelas dores, como é que passou a ser a sua vida, a sua qualidade de vida? Como é que foi dali para frente? Quando eu me livrei das dores físicas, né, aí eu achei que estava tudo bem, falei, agora eu vou embora, né, Silvana, tô liberada. Aí você falou, não, agora a gente vai tratar a causa dessas dores, né, para elas não voltarem.
E aí foi um processo bem mais dolorido, que foi o tratamento dos traumas, das crenças limitantes que eu tinha, né? E aí você Uhum. trabalhou muito isso. Aí sim, depois dessas sessões, que eu vi realmente como minha vida melhorou, né? De um dia para outro, assim, tudo começou a ficar melhor. As pessoas começaram a se aproximar mais de mim, eu tive mais propostas de trabalho, comecei a dar aula, conheci muitas pessoas legais, as amizades que eu tenho hoje, as amigas de 10 anos aí, eu conheci nesse período e eu tinha poucos amigos. Me Uhum. aproximei da família, que eu estava um pouco afastada. Então, só coisas boas começaram a acontecer a partir daí, porque eu tratei coisas que me limitavam a crescer, como pessoa, como profissional, e o resultado está aí até hoje, né? Que legal. Porque uma coisa que às vezes as pessoas pensam é assim, quando você faz a reflexologia, não tem o perigo de poder, aquilo que você tratou, será que aquilo não vai voltar depois de algum tempo? Muitas vezes as pessoas têm essa questão, né? Mas, vamos lá, você disse que já faz quase 10 anos, né? Nesses últimos 10 anos, daquilo que você sentia, de tudo aquilo que você vivenciou de dores, o que é que voltou depois de algum tempo? Teve alguma coisa que voltou depois de algum tempo? Parecido com aquilo que eu vivenciei, não, nada. Porque a gente tem estresse do dia a dia, né? A gente tem os Sim, problemas no trabalho, são coisas normais que acontecem, né? Mas aquela situação crônica que você vivia, porque você, na época que estava na Petrobras, você já tinha uma situação de estresse muito grande e tudo mais, e que, inclusive, foi a causa de muito daquilo que você precisou tratar, né? Daquelas dores de cabeça, e toda aquela condição que você tinha, né? Mas esse é um aspecto muito interessante da reflexologia. Quando você mexe na raiz do problema, você cria uma modificação profunda no seu organismo. Eu tenho certeza que nesses últimos 10 anos você já lidou com outras situações de estresse, como aquelas que você vivia antes. ou E como é piores. que foi? É pior. E como é que foi? Não, a gente aprende, né, a lidar com essas situações, que antes a gente achava algo difícil de resolver, e a gente aprende a lidar com essas situações, a continuar vivendo como se fosse um problema pequeno, e às vezes é mesmo algo pequeno, e a gente aumenta muito, né? Uhum. Eu tinha tendência muito de culpar os outros pelos meus problemas, então eu aprendi a assumir os meus problemas, a cuidar da minha vida, a cuidar de mim, assumir mesmo a minha vida e levar para frente, né? Não só voltando. Quando Uhum. acontecia algum problema, era motivo para ficar triste, desistir. Ah, não sou capaz. Que E legal. era uma crença limitante que eu tinha. E não tenho mais. Exato. Agora, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Como é que trabalhar nos pés pode ter um efeito tão grande na vida de uma pessoa, né? Produzir tantas mudanças, tanto no sentido de saúde física, como também no processo da saúde emocional de uma pessoa, né? Bom, se vocês que nos acompanharem até o final dessa live de hoje, vocês vão entender claramente por que isso acontece. Eu vou explicar isso para vocês, depois que nós tivermos aqui a conversa com a Marcela, eu vou explicar isso para vocês também, tá, gente? Vocês vão entender por que o efeito é tão importante e faz tanta diferença na vida da pessoa. A Marcela comentou ali depois que ela melhorou os sintomas que ela tinha, né, que eram agudos, nós trabalhamos a causa do problema, né? Esse é o objetivo da reflexologia clínica, não é apenas trabalhar a sintomologia, mas trabalhar de uma forma profunda para que a pessoa tenha um resultado. Mas olha só, tudo aquilo que a Marcela trabalhou lá, quando ela passou pelo processo da reflexologia, por que teve um efeito tão profundo na vida dela? Porque com a reflexologia você promove toda uma mudança química no corpo. É como se você reeducasse o corpo quimicamente. Então, as nossas emoções, elas se alojam nos órgãos, né?
Se você for estudar lá um pouquinho de medicina chinesa, por exemplo, você vai ver que o fígado é o órgão da raiva, rins são o órgão do medo e assim por diante. As emoções, elas produzem química, e essa química, especificamente, ela afeta determinados órgãos no nosso corpo. Então, quando você trabalha esses órgãos através da reflexologia, você não só promove a recuperação fisiológica desse órgão, mas você também promove uma mudança química que começa a mudar os processos emocionais e a reatividade da pessoa. Por isso que a Marcela passou por outras situações na vida, de estresse e tudo mais, porém, o processo de reatividade dela ao que ela vivenciou já não era mais intenso. Por quê? Porque ela treinou o corpo dela a lidar de uma forma diferente com a química do estresse e da ansiedade. Então, antes ela era uma pessoa que ela se cobrava de tanta coisa, ela se sentia responsável por todo mundo. No trabalho dela, ela era assim, muito detalhista e trazia muita coisa para cima dela. Isso afetava ela quimicamente. Depois que ela passou pelo processo, a vida ficou mais light, porque ela diminuiu esse processo de reatividade. Tô certo, Marcela? Foi isso que aconteceu? Exatamente isso. Então, você muda, você amplia a sua visão sobre a vida, sobre você mesmo. E quando você começa a dar prioridade a si, à sua saúde, você começa a entender como você precisa se comportar. Então, você tem uma mudança de hábitos quando você faz isso. Eu vou dar um exemplo dos meus filhos, né? Eles recebem, o Oliver, por exemplo, que é o meu pequeno, ele recebeu reflexologia no primeiro dia de nascido. Quando ele tomou o primeiro banhozinho e a enfermeira levou ele para o quarto, que ele deu a primeira mamada, ele terminou a primeira mamada, eu peguei no pezinho dele e comecei a trabalhar no pezinho dele. Isso aconteceu logo no primeiro dia. Quando chegou naquele período ali dos 2 meses, que tem aquela cólicazinha que o bebê dá, principalmente costuma dar essa cólica à noite e tal, eu trabalhava no pezinho dele para mim não ter que me estressar com aquilo ali. Então, ele começou a ser criado num outro processo. Esse processo que você tem com a criança, e se você fizer isso com a Sofia, você vai ver uma diferença muito grande no desenvolvimento dela. Você está estimulando ali, além de você estar estimulando fisiologicamente, quimicamente a criança, você está passando ali contato com ela, você está passando afetividade, a criança se sente cuidada. Então você cria um outro nível de conexão entre pai e filho. Né? E tanto você pode fazer isso, como o Pedro também. Né? É importante que você se alterne nesse processo de cuidar. E na criança, no caso, por exemplo, do bebezinho, você trabalha 5 minutinhos em cada pezinho, você trabalha ali todo o pezinho, aquilo já é o suficiente para a criança, o desenvolvimento dela entrar num outro nível. Tá? Então, o que você faz é criar um processo fisiológico onde a pessoa muda totalmente o seu sistema de reatividade. Quando eu dou as formações profissionais, na aula de fisiologia, uma das primeiras coisas que eu explico para os alunos é justamente esse processo. Por que que as pessoas elas têm determinados comportamentos? O que elas não sabem é que esse comportamento que elas têm é uma reatividade química. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo da Marcela. A Marcela, pela criação dela, pelo histórico de vida dela, pelo trabalho, como é que ela aprendeu a se defender do estresse? Ela criou um processo de reatividade para se defender do estresse no mundo que ela vivia. Quando ela passou pelo processo da reflexologia, os comandos que a gente deu, né, nos pontos reflexos nos pés, aquilo mostrou para o organismo dela que aquele modelo de reação era prejudicial para ela. As dores que ela sentia é como se o corpo estivesse gritando e chamando por atenção. Olha o que está acontecendo comigo, você não está cuidando de mim. E aí, ela começou a entender isso, que ela precisava ter prioridade sobre as outras coisas, sobre o trabalho, sobre as pessoas, que cuidar da saúde era mais importante. E para que ela cuidasse da saúde, ela precisaria mudar a reatividade dela. Só que essa informação ela foi passada neurologicamente, via sistema nervoso. Então isso foi trabalhado de dentro para fora. Então houve uma mudança lá no hipotálamo, no tálamo, lá no sistema nervoso central.
e começou a mudar os padrões de reatividade dela. Então, aquilo que antes era um estresse muito grande, passou a ser uma coisa mais tranquila para ela lidar. Então, aquilo foi motivando ela na mudança de ação. E aí, à medida que você vai percebendo as melhoras, você vai cada vez mais se alinhando no seu comportamento. Então, a reflexologia, ela atinge ela tem uma profundidade muito grande, principalmente quando você usa para um, um processo de tratamento, né? Então, você tem essa capacidade. O que nós queremos fazer com a reflexologia, nesse processo que a gente tem feito de entrevistas, é justamente dar esse conhecimento para as pessoas, elas perceberem que a reflexologia pode tratar coisas muito profundas. Agora, no cotidiano, você pode usar a reflexologia para substituir aquelas medicações que a gente usa no dia a dia. Então, as pessoas têm uma dor de cabeça, ela toma um remedinho, se ela está um pouquinho enjoada, toma um remedinho. A criança, se está com uma constipação nasal, vai lá e toma um remedinho. Então, qual que é a proposta? A proposta é que as pessoas aprendam coisas muito simples que elas podem, com 5, 10 minutinhos, pegando no pé, trabalhar esses processos na sua família. O seu marido, está com dificuldade para dormir, o Pedro chegou lá, hoje o dia foi meio estressante e tal, aí você vai lá, pega no pé dele 10, 15 minutinhos, ele vai dormir igual a Sofia, vai dormir igual a criança. Então, essa é a ideia, né, que a gente tem promovido para as pessoas, para que elas aprendam isso. Agora, me fala uma coisa, você acha que é difícil aprender esses Não, processos da reflexologia? não é difícil. É uma questão de seguir os passos, né? Se seguir o passo a passo, É claro a gente que pode... para você trabalhar com isso, depende, né, de estudar bastante, mas eu acho que para aplicar na Sim, família, né, nos nossos filhos, eu acho que é só assistir suas lives aí que já dá para aprender alguma coisa. com certeza. Olha, só que nós queremos motivar que as pessoas façam mais ainda, que elas possam aprender mais. E é por isso que nós estamos preparando uma coisa fantástica para vocês. Fantástica. Se eu contar aqui agora para vocês, o pessoal da mídia vai brigar comigo, mas eu vou dar uma palhinha para vocês. Por favor. Nós estamos preparando 3 dias de workshop para vocês, gratuitamente, para vocês aprenderem 3 coisas assim que hoje vamos falar assim, ó, é o top na vida das pessoas que elas se preocupam. Ansiedade, dores lombares, dores nas costas e libido. Nós vamos trabalhar, estamos preparando aí uma surpresa e a gente vai ensinar para as pessoas o quanto a reflexologia pode mudar a vida de vocês, né? Nós estamos trabalhando aí para ver se essa semana a gente libera esse workshop aí para vocês. Ainda esse mês de julho a gente quer fazer isso, tá? Vai ser gratuito, mas nós queremos que o maior número possível de pessoas comece a fazer uso da reflexologia. E é por isso que a gente está entregando o máximo que a gente pode, né? E assim, vocês podem convidar os amigos, vocês podem partilhar isso nas redes sociais de vocês e chamar as pessoas para aprenderem. Nessa próxima semana agora, nós vamos preparar uma surpresa. Todos os dias a gente vai ter uma surpresa. Olha, na última semana, sabe o que nós fizemos? Nós sorteamos uma consulta de reflexologia online para o pessoal que acompanhou a gente na última semana, né? E nós vamos fazer de novo isso nessa semana. Nós vamos ter amanhã mais uma live, sexta-feira, e nós estamos assim preparando essas informações aí para motivar o pessoal, para estar junto, para acompanhar. Uma coisa que nós queremos fazer, nós já estamos pensando nisso para a próxima semana, por exemplo, a gente vai soltar vídeos aí para crianças, por exemplo, cólica, de bebezinho, algumas coisinhas para criança e tudo mais. E aí o que a gente vai fazer? Olha só, vocês vão assistir o vídeo e vocês vão fazer em casa. E todas as pessoas que fizerem em casa vão postar isso e depois vão marcar a gente, né, lá no nosso Insta. E a gente vai sortear alguma coisa bem legal para vocês. A gente vai sortear consulta, a gente vai dar
e-books de tratamento. A gente tem assim uma série de coisinhas que a gente vai fazer. Então, assim, a ideia é que vocês façam uso da reflexologia. Tem muita coisa que você não vai precisar fazer um tratamento, porque são coisas do cotidiano que não precisa. Você não vai ao médico porque você está com a dor de cabeça. Ah, mas a dor de cabeça tem lá. Tem 3 meses que todos os dias eu estou com dor de cabeça. Ok, legal. Então você vai buscar um tratamento, certo? Mas no seu dia a dia não é isso que você faz. Você está com dor de cabeça, você toma um remedinho, aquilo às vezes pode ser uma tensão do dia, pode ser um estresse, alguma coisa que você comeu e de repente o fígado não está muito bem. Então, são coisas que você pode fazer com a reflexologia clínica em casa. Não tem necessidade de buscar um tratamento. Coisas mais sérias, ok, aí você vai buscar um tratamento. Mas essa é a ideia que a gente está buscando levar para as pessoas. Quanto mais elas fizerem uso da reflexologia em casa, melhor para elas, melhor a qualidade de vida das pessoas. E é isso que a gente quer que vocês façam, entendeu? Então, assim, o que você tem contado para a gente hoje aqui, muita gente vai olhar para a sua história e vai falar assim, cara, eu sou igual essa pessoa aí, ó. Eu sinto a mesma coisa que essa mulher falou. É isso que as pessoas vão dizer. Tem muita gente aí que, olha, nós temos hoje no Brasil mais de 45 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade generalizada. E 1/3 da população sofre com os sintomas da ansiedade. E às vezes isso está tão no piloto automático que a pessoa nem sabe que é processo da ansiedade. Igual você estava lá, você tinha dor de cabeça, você tinha dor no corpo, você estava num sistema de fadiga, você estava quase num ponto de surtar. Você só não tinha consciência disso. Então todo dia você tinha uma coisa diferente, o corpo estava gritando por ajuda, por socorro, e todo dia você tinha um processo diferente acontecendo, né? E, cara, que bom que você conheceu a reflexologia, porque você consegue imaginar como é que teria sido a sua vida se você não tivesse passado por aquele processo da reflexologia? Como é que seria se você até hoje tivesse que ficar tomando remédio? Você consegue Hum. imaginar? Não, não consigo imaginar minha vida diferente depois de ter passado pela reflexologia. Eu acho que nada do que aconteceu de bom teria acontecido, porque depois que eu me livrei das dores, das crenças limitantes, a minha vida mudou muito, muito mesmo para melhor. Então, eu acho que nada de bom que aconteceu depois teria acontecido. Você concorda, Marcela, que uma pessoa, quando sofre de muitas dores, ela começa a se sentir incapaz, incapacitada, com medo da vida, de enfrentar a vida? Sim, com certeza. E depois que eu deixei de sentir as dores, eu parei de dar desculpa, né, para cuidar da minha saúde. Então, eu falava que não tinha tempo para ir para academia. Depois da Reflexo, eu comecei a ir para academia às 5:30 da manhã ou na hora do almoço. Então, não tinha mais desculpa para não cuidar da saúde, né? Eu comecei a me Uhum. alimentar melhor. Eu só comia comida congelada. Então, a gente toma consciência, né, da importância de cuidar da saúde. E quando a gente começa a ver os resultados, a gente ainda dá mais importância e quer continuar, né? Viver bem. Legal. E a A Reflexo me Marta fez. proporcionou tudo isso. Que legal. A Marta perguntou exatamente isso. Qual foi o seu maior ganho com a reflexologia? Se você O tivesse que maior resumir assim, qual ganho, foi o seu maior ganho? eu nem diria que foram as dores físicas, porque depois eu vi que não era a causa dos meus maiores problemas, né? Então, o maior ganho foi conhecer os problemas que eu tinha, as causas para essas dores, né? Trabalhar esses problemas, que eram esses traumas, e conviver com eles. Porque a gente não pode apagar o que a gente passou, né? As coisas ruins que a gente passou, mas a gente pode aprender a Uhum. lidar com isso e jogar fora os sentimentos ruins e trazer só os sentimentos bons pra gente. E eu aprendi É com a verdade. Reflexo a jogar fora esses sentimentos ruins. E eu descobri que tinha muita coisa boa escondida nas caixinhas lá escondidas e elas ressurgiram. Que legal. E isso é assim, porque quando a gente tem dores, né? A gente começa a sentir medo da vida, a gente começa a pensar, gente, se acontecer assim, se a nossa mente parece que quanto mais a gente vai sentindo dores, mais a gente começa a se limitar e achar que não é capaz de alcançar,
um determinado resultado e assim por diante. Profissionalmente você fica limitado, você não rende aquilo que não, você não acredita que você é capaz de render mais do que aquilo que você está fazendo. Então, realmente isso limita bastante a pessoa, né? A pessoa fica com aquela sensação de incapacidade e ao mesmo tempo se cobrando, né? Porque eu me cobro, porque eu sei que eu sou capaz, mas ao mesmo tempo eu tenho medo de fazer isso, né? É. Agora, E diga. naquela época eu tinha muitos defeitos que eu não reconhecia. Então, nas primeiras sessões você já apontou os meus defeitos. Eu fiquei bastante chateada com você, eu até enrolei para ir para a próxima sessão, porque eu estava pensando como que eu ia te provar que eu não era aquilo, né? Hum, Mas aí você me mostrou que você estava certo, né? E aí eu tive que tratar esses meus defeitos aí. Aí tem bastante gente falando aí que eu sou muito positiva, muito tranquila, é porque não me conheceu na época que você me tratou, né? não conheceu antes, né, Marcela? Não, eu era muito negativa. Tudo Você tinha que tinha dar muito poucas errado. Se desse amizades, né? certo é porque ele estava errado, não podia dar certo. É verdade. A Marcela tinha muito isso, né? Por mais que ela apresentasse um projeto com perfeição, mas sempre encontrava erros naquilo que ela fazia. Sim, eu já Sempre tinha esperava isso. alguém julgar. Exatamente. Agora, sabe por que isso acontece, gente? Os pés, eles não mentem o que acontece com a pessoa. Só que a gente fica cego. É um ponto cego que nós temos. A gente não consegue enxergar como a gente está se comportando. Aqui a Renata falou assim, amiga, você é muito tranquila. Então, eu acho que a Renata te conheceu foi depois disso, não foi? Não, até que não, mas a gente se distanciou um pouco. Ela mora no interior do Espírito Santo e eu mudei para Hum, Vitória, então ela não viveu, não vivenciou muito o que eu passei. aquela fase ali, né? É, Então, mas o que acontece? A gente muda assim, a gente fica mais tranquilo, a gente se torna mais tolerante. Mas olha só, isso é o que a gente naturalmente deveria ser, né? O que acontece é que quando a gente não tem essa saúde equilibrada, né, química, fisicamente, o que acontece? Isso gera comportamentos e que muitas vezes são identificados pelas pessoas como sendo arrogância, como sendo orgulho, como sendo agressividade. Gente, na verdade é porque às vezes nós estamos doentes e nós não percebemos isso. Esse é o detalhe, né? Então, você pode mudar essa história, você pode mudar isso com a reflexologia. Agora, não é só a sua saúde que você vai mudar. Você pode mudar a sua vida dentro desse processo. E é por isso que a gente conheceu um pouquinho aqui da história da Marcela, porque eu também eu concordo com a Marcela nesse sentido. Se ela não tivesse passado por aquele processo, cara, olha, talvez hoje ela não estaria casada, não estaria na vida que ela tem hoje, a filha que ela tem hoje, o lugar onde ela mora hoje. Talvez ela ainda estaria até hoje enterrada no mesmo trabalho, continuando sob medicação, tratando do estresse. Então, a Marcela é uma pessoa que eu conheci bem no começo, quando eu também estava iniciando profissionalmente, né? Naquela época eu também tinha pouco tempo de formado e eu aprendi muito com os meus clientes. A Marcela foi uma pessoa com quem eu aprendi também muita coisa profissionalmente, né? E nesse sentido também, Marcela, eu tenho muito a te agradecer pela confiança que você demonstrou no processo, né? E também por tudo aquilo que eu aprendi. Porque muita coisa daquilo que eu aprendi, vendo dos seus resultados, aquilo me dava também confiança e certeza do que eu podia replicar com outras pessoas. E é por isso que também você faz parte da minha história. que bom, Silvana. Na verdade, eu que sempre agradeci, né? E você sempre me falou, não, você que tem todo o mérito, porque eu só te mostrei o caminho, né? Você que assumiu a sua vida e decidiu cuidar melhor de você, né? Mas assim, eu sempre reconheço que você me ajudou muito nessa transformação de vida e tô precisando dar o pé para você aí um pouquinho, porque tá um pouquinho feio aqui, viu? Né? Tá. Olha,
Não sei, quem sabe, pode ser que daqui a pouco eu vou ir a Brasília, mas olha, aí em Brasília já tem profissionais formados pelo Sebrae. Então, você vai encontrar pessoas aí que vão também poder fazer um bom trabalho, te ajudar nesse processo, tá? E tem o que você vai poder aprender nesse workshop que a gente vai lançar agora para vocês daqui a alguns dias, tá bom? Aí depois você só me contata aí que eu vejo quem está perto aí de Com você, que de certeza. repente pode ser uma coisa legal para você conhecer. Mas aquilo que a gente está ensinando aqui, você vai poder usar na tua casa, vai poder usar com a Sofia, com o Pedro vai poder fazer em você. Aliás, pega no Opa, pé dele para ele pegar no seu. E ótimo. vai ser legal. Entendeu? Eu tenho certeza que ele vai ter a mão boa para isso, tá? A mão ali bem. Ele é bem detalhista assim, ele vai gostar de fazer muito bem feito o processo aí na família. Vai ser muito legal. Tá bom? Obrigada, Silvana. Marcela, obrigado pela sua participação, por compartilhar a sua história, por estar aqui mais uma vez fazendo parte da nossa história. Conte Tá bom? comigo quando precisar. Então tá bom, minha querida. Você vai ser sempre muito bem-vinda, Obrigada, um tá bom? abraço. Um abraço. Agora, gente, olha só que coisa legal, né? O que é esse processo? Porque quando você fala de reflexologia, uma coisa que acontece é assim: muita gente começa para a internet e começa a pesquisar. Ah, eu quero saber um pouco mais da reflexologia. Eu tenho duas coisas para contar para você e vai ser muito importante que você preste atenção no que eu vou te falar, tá? Primeiro, a informação sobre reflexologia clínica no Brasil, em português, é limitada. Infelizmente, é muito limitada. Por que é limitada? Porque quando você começa a ler, te dá a percepção de massagem. Não consegue transmitir com profundidade o que a reflexologia tem sido capaz de fazer na vida das pessoas. Então, esse é o primeiro detalhe que eu chamo a atenção para vocês. Agora, uma outra coisa que existe é: muitas pessoas não têm uma verdadeira visão do que é a reflexologia clínica. E eu quero explicar isso agora para vocês. Qual é a diferença da reflexologia para a reflexologia clínica? Vocês vão encontrar, por exemplo, muitas pessoas falando reflexoterapia. E nesse ponto, o Sebrae diverge um pouquinho desse processo. Por quê? Bom, primeiro porque reflexoterapia é qualquer terapia baseada em pontos reflexos. Então, aurículo é reflexoterapia e assim por diante. E se você procurar lá no dicionário, a reflexoterapia é um método de curar através de pontos reflexos. E não é isso que a gente faz, né? Nós não curamos, mas nós promovemos o seu corpo para que ele procure esse caminho de autocorreção. Agora, o que é o reflexologista? O reflexologista é a pessoa especializada na área da reflexologia e quando for tratar você, ele vai tratar a raiz do problema. Então, por exemplo, se eu atendo uma pessoa que tem diabetes, o que eu vou tratar nessa pessoa? Não é o pâncreas, porque o pâncreas é a sintomologia. Eu vou tratar o fígado, que é a raiz do processo que está levando ele para a diabetes. Então, um reflexologista clínico, ele não vai identificar a sintomologia. Quando você diz para a pessoa assim, olha, eu estou sentindo isso, 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 o que ele vai fazer? Ele não vai tratar o que você está sentindo. Ele vai buscar encontrar o que está te causando aquilo que você está sentindo, que é justamente o que aconteceu com a Marcela. Num primeiro momento, a gente tratou as dores que estavam muito evidentes, que ela estava precisando de alívio delas, dores de cabeça, dor no corpo, uma série de coisas. Mas depois disso, agora vamos mexer na raiz do problema. Existe todo um desequilíbrio químico. E esse desequilíbrio químico afetava os órgãos. E a forma como os órgãos funcionam também afeta as emoções, afeta todo o processo fisiológico de uma pessoa. Hoje existe uma coisa chamada psicossomática. Se você for estudar e pesquisar um pouquinho sobre psicossomática, você vai ver que é justamente o estudo de como as emoções ou como a química do corpo desencadeia uma série de doenças na pessoa. Nós tivemos uma pergunta aqui logo no início, enquanto a gente estava entrevistando, e a pessoa perguntou assim, se a reflexologia é parecida com a acupuntura, que trabalha os pontos dos meridianos. Não, não é. A acupuntura trabalha um processo de energia no corpo, nos órgãos, na fisiologia.
A reflexologia, ela trabalha através do sistema nervoso, através do sistema neural. Você promove estímulos em pontos específicos nos pés, e esses pontos nos pés, eles promovem essa conexão de informação entre cérebro e órgão que está com o problema. Então, quando você dá, por exemplo, o ponto do fígado, né? Você vai lá na área do fígado no pé e trabalha aquela área. Você chama a atenção do cérebro para o que está acontecendo com o fígado. O fígado manda informação para o cérebro do que está acontecendo com ele. E o cérebro começa a promover a química que vai corrigir o problema que está acontecendo. Então, essa é a ideia do que a gente chama de ponto reflexo. Então, eu não estou trabalhando o fígado, eu não estou trabalhando o cérebro. Eu estou trabalhando o estímulo através do sistema nervoso para que o corpo possa fazer a correção. Então, às vezes algumas pessoas falam assim, tem contraindicação, vocês vão encontrar isso em sites de reflexologia. Ah, reflexologia não pode ser aplicada em pessoas diabéticas e tal, tal. Existem alguns cuidados que você tem que ter no toque, no pé, para você não apertar, não romper vasos. Uma pessoa, por exemplo, imagina uma senhorinha com 75 anos, com o sistema vascular fraquinho, e você vai pegar no pé dessa pessoa, você vai sair apertando? Não, não é assim. Até porque reflexologia não é dor. Ah, reflexologia dói? Não deveria doer, não é para doer. Às vezes eu falo com as pessoas assim, você conhece reflexologia sem dor? Não, reflexologia dói. Não, não dói. Eu faço reflexologia nas pessoas e você não vai viver com dor. Você não vai passar por dor nem na hora da aplicação. Tá? E quem já fez formação com Sebrari sabe disso e aplica isso. Eu sempre falo com as pessoas, reflexologia não é dor, é estímulo. O corpo precisa saber que você está estimulando aquele ponto para promover a correção, mas ele não precisa doer. Né? E quando vocês acompanharem os vídeos que nós estamos fazendo e produzindo, vocês vão perceber que eu sempre falo isso. Gente, não é para ficar apertando, é uma pressão firme, feita com a polpa do dedo, para você não causar dor na pessoa. Mas você tem o efeito imediatamente. 5 minutinhos que você está trabalhando ali em cada pé, com 10 minutos de reflexologia, aquela pessoa que estava com a dor nas costas, com dor no estômago, daqui a pouquinho ela não está mais sentindo isso. Tá? Então, qual é a diferença que nós temos? Quando você encontrar alguém e a pessoa disser para você, eu sou reflexoterapeuta, ok, deixa eu te perguntar uma coisa, você fez reflexologia clínica? Essa é uma pergunta que vai te mostrar, que vai te ajudar a entender a formação daquele profissional. Ele fala, não conheço reflexologia clínica, então o que ele fez? Ele fez um curso de reflexologia, ok. Possivelmente, ele não aprendeu a tratar a raiz do problema, ele aprendeu a tratar sintomologia. Porque hoje, o que mais existe em termos de formação de reflexologia é os profissionais aprenderem a tratar os sintomas e não a raiz do problema. E é por isso que a gente diferencia o termo. Quando a gente fala reflexologia clínica, é porque nós estamos ensinando a pessoa a tratar a partir da raiz. Os vídeos, por exemplo, que nós temos colocado ali na internet, é para você seguir o passo a passo, inclusive na ordem que nós estamos apresentando. Mas se eu fizer numa ordem diferente, olha, você pode ter certeza que o efeito não vai ser tanto quanto seria se você acompanhasse a ordem daquilo que a gente está ensinando. Mas por mais que você não conheça o que está por detrás, faz do jeito que nós estamos ensinando e você vai ter o resultado que você está buscando. Aquilo que nós estamos dizendo para você ali no vídeo, faz isso que vai dar o resultado X, é porque vai dar. É isso que a gente tem procurado fazer. A gente tem ensinado como fazer o bolo. Nós temos focado em ensinar a reflexologia da forma mais simples possível, para que qualquer pessoa, só de assistir o vídeo, ele possa executar isso e ter os efeitos daquilo que a gente está dizendo para você que você pode ter. Então esse é o nosso objetivo com o projeto Reflexologia para Todos. Lógico, se a pessoa quiser aprender formação profissional, ok, tem a formação profissional, ele pode fazer um curso de formação para trabalhar com reflexologia. Mas o que nós queremos aqui nesse momento, com esse processo da reflexologia para todos, é alcançar o maior número possível de pessoas. Agora, você que está acompanhando a nossa live, que está assistindo, você pode fazer parte desse processo. Vocês viram ali na história da Marcela, que a Marcela mudou a trajetória da vida dela. Ela vinha numa vida
onde ela vivia com dores, aquilo estava prejudicando ela na vida profissional. E depois que ela passou pelo processo da reflexologia, ela mudou o rumo da vida dela, da vida pessoal, dos relacionamentos, da vida profissional. Agora, você pode fazer isso com a reflexologia clínica em casa. E você vai mudar o quadro de saúde da sua família. Se você tem um diabético na família, você pode mudar isso. Se você tem alergia, você pode mudar isso. Tá? A Janaína faz aqui a pergunta: reflexologia clínica usa ponteiras? Janaína, isso fica a critério do profissional, tá? Se ele pode usar aqueles palitinhos, se ele vai usar com a mão, tanto faz, né? Porém, o ponto é, não precisa da dor. Esse é o detalhe. Mas às vezes para o profissional fica mais confortável usar ali as ponteiras, né? E uma outra coisa importante no caso da reflexologia clínica, existe uma coisa importante. A gente procura motivar as pessoas, né, para que elas usem a reflexologia clínica para os tratamentos crônicos. A maioria desses sintomas que você tem em casa, você pode aprender e usar em casa. E é isso que nós queremos que você faça. Aprenda aquilo que você pode usar em casa. Ok. Quando for uma coisa mais séria, aí você vai e procura um profissional de reflexologia clínica. Né? Mas é importante que você entenda isso. Reflexologia clínica é para tratamento de saúde. Tá? Não é massagem nos pés. Então não é aquela coisa para você relaxar. É para ver o que você tem. Os seus pés eles vão dizer como é que está a sua saúde. E a partir daí a gente vai tratar a raiz do problema. Tá? Agora, se você quer aprender a tratar a raiz de problema, aí você vai aprender a nível profissional. Ok? Eu quero cuidar das dores da minha família. Você tem filhos pequenos. Cara, quer coisa melhor do que você acabar com a farmacinha que você tem em casa? Ah, porque a gente que é criança tem que ter farmácia em casa. Cara, aqui em casa, se você procurar paracetamol, você está roubado. Você vai precisar ir para a farmácia comprar, porque você não vai achar farmacinha aqui em casa. Né? As minhas crianças sabem disso, né? Então elas não gostam de tomar remédio, elas não tomam remédio. Ah, mas não é uma irresponsabilidade? Olha, quando você conhece a capacidade que a reflexologia tem de manter a sua saúde, você vai ver que é a melhor coisa que você pode dar para a sua família. Por isso que nós entendemos que a reflexologia em casa é um ato de carinho. É uma forma que você vai aumentar o vínculo afetivo com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Tá? Mas, além de aumentar o vínculo afetivo, você está promovendo saúde para a sua família. E é isso que nós queremos que seja promovido. Essa é a ideia que nós queremos. Que você procure estimular o uso da reflexologia na sua casa, e que você também nos ajude nesse processo de campanha. O que nós queremos, né? Nós estamos aqui, gente, olha só, vou fazer uma coisa muito louca agora, tá? O nosso tempo aqui está terminando, mas eu vou fazer uma coisa muito louca. Nós temos aqui 3 minutos. Tá, é assim, olha, nós queremos alcançar 1000 seguidores, tá? Nós temos agora 800 e poucos seguidores lá no Sebrari, até porque nós criamos essa conta bem recentemente, não é uma conta tão antiga assim, mas nós queremos espalhar o máximo possível desse conhecimento para as pessoas, tá? Se até sexta-feira a gente conseguir alcançar 1000 seguidores, e vocês é que vão poder me ajudar nisso, tá? Vocês vão convidar os seus contatos para poder seguir a gente no Instagram, para eles também conhecerem o que a gente está divulgando e eles também ajudarem a fazer isso. Mas se a gente conseguir 1000 seguidores até domingo, até esse final de semana, na segunda-feira eu vou sortear uma consulta. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão convidar o pessoal e depois vocês vão marcar a gente lá, tá bom? E aí quem tiver na segunda-feira, o que a gente vai fazer? Se a gente alcançou essa meta de 1000 seguidores, tá? Na segunda-feira, todo mundo que tiver na live, a gente vai pegar esse pessoal. Quando terminar a live, vocês vão marcar lá no comentário da live, né, que vocês estiveram presentes. Então, vocês vão precisar fazer um comentário lá, marcar alguém, para vocês ficarem gravados na live. E a gente vai sortear 2 consultas para vocês estiverem lá na live com a gente na segunda-feira. Mas olha só, nós precisamos bater 1000 seguidores até o final da semana. Então,
vão chamando o pessoal e vocês podem ver quantos seguidores a gente tem. É só vocês entrarem lá no nosso perfil, vai estar escrito assim, olha, tem tantos seguidores. E aí vocês podem promover isso aí, tá bom? Vai ser uma coisa que eu acho que vai ser muito legal. E aí nós vamos fazer assim, nós vamos sortear 2 consultas na live, após a live de segunda-feira, para todo mundo que estiver na live. E vai ser uma oportunidade muito boa para essas novas pessoas que chegarem também poderem acompanhar isso aí, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Eu quero muito que vocês façam parte desse movimento, que vocês possam contribuir para a vida de vocês, tá bom? A Marta está falando aqui, até sexta? Marta, eu acho que até sexta o pessoal consegue, viu? Eu acho que tá facinho. Ah, então tá bom. Vamos ver, eu acho que até sexta-feira. Pedro, quem sabe você não vai ser o ganhador na segunda-feira, Pedro? Pode ser sim, tá? Então nós vamos fazer assim, ó, porque na segunda-feira, quando você fizer as marcações, quanto mais marcações você tiver, mais chance você vai ter de ganhar a consulta. Isso é óbvio, né? E nós queremos promover isso para vocês, tá bom? No mais, gente, ó, beijo para todos vocês, gratidão por todos vocês estarem aqui com a gente e vamos fazer o que eu acredito que é possível, tá? Espalhar amor e carinho para as pessoas. Acho que a reflexologia, ela é uma forma de a gente expressar isso, tá? E você pode contribuir com isso, tá bom? Vamos atrás da meta? 1.000 seguidores. E segunda-feira a gente vai sortear aí essas 2 consultas para vocês, tá bom? Gente, gratidão, boa noite e até uma próxima para vocês.